Bom dia a todos. Eu já tinha falado na última ocasião que eu me antecipei no último vídeo, né? Mas numa outra curtinha, num short, eu comecei com bom dia, lindo dia. Eu vou ler, desculpa, eu vou ler porque às vezes dá umas faltas, então para elaborar roteiro com um monte de afazeres, inclusive quando você está com privações financeiras, a vida fica mais difícil, o tempo fica mais difícil. Mas vamos começar com bom dia, lindo dia ao som dos pássaros e ao encanto da natureza. Foi o que eu falei num short. Vamos esquecer e ignorar que há pessoas com excessos que se supervalorizam de vaidade, narcisismo, que se autoexpõem colocando como se o resultado da felicidade e da alegria fosse uma bênção, energia ou pensamento positivo, ou como fossem vibrações positivas do universo, quando, na verdade, são autoexposições de excesso de vaidade, narcisismo, ostentação, luxúria, viagens internacionais ou nacionais, ostentando bebidas, comidas, vestimentos caros, restaurantes de luxo, resorts e hotéis de luxos, passeios em iates e transatlânticos, como diz a reportagem, de luxo, de riqueza, de ostentação, né? Cinicamente posta a ostentação, prepotência e arrogância, quando, na verdade, não é simples felicidade e alegria, mas sim muito dinheiro, fartura. Essa é a fonte da pseudo-felicidade e alegria, mostrando ostentação, abastança, riqueza, pois é a felicidade gerada por riqueza, estritamente por riqueza, né? Money, dinheiro. Snobs se expõem assim. Não é só influências, não. Eu fico decepcionado com pessoas que eu admiro, que se expõem dessa forma ao ridículo de alegria, são próximos até aos influencers. Eu não vou falar os nomes, porque são pessoas muito próximas e eu não quero magoá-las, mas as pessoas teriam que cair em si e não caem, né? Então, onde eu parei? Money, dinheiro, snob se expõe assim. Enquanto muitas pessoas passam por privações, angústias, aflições e desesperos. Algumas mentes no limite, outras sem esperança e outras até se revoltam por causa da angústia, aflição e sofrimento. E essas pessoas ostentam mais o excesso de vaidade e não passam de snobs, narcisistas, colaboram por gerar aos que estão privados de recursos e necessidades, que estão passando por fases de infortúnios e sofrendo privações, por fases que podem durar, podem ser curtas, médias ou a longo prazo, de angústia, de aflição, privações e até privação do básico, que são alimentos, vestimentas e as contas básicas. Não tem sensibilidade da empatia e da compaixão com essas pessoas. Eu me refiro aos snobs, a essas pessoas que eu acabei de falar, pois estão cegas quanto à presente ostentação de riqueza e luxúria, e se expõem como tais influências. Tá? Aqui eu estou querendo me corrigir, porque então não são só os influencers, não. Eu vejo no Face, vejo, sei lá, pessoas que eu admirava por achar que tinham um certo senso, sabe? Senso de preservabilidade. E não tem, não preserva a si próprias. Eu vou chegar lá. Continuando, pois estão cegas quanto à presente ostentação de riquezas e luxúria se expõem como tais influências ou influenciadores digitais, snobs, vaidosos, narcisistas e egocêntricos, que significa egoístas. Egocêntricos, né? Ego-centro. Então, egocentrismo, né? O ego fica em torno de si próprio, ou seja, egoístas, só enxerga o próprio umbigo e foda-se o resto. Não tem assim, sabe? Cuidado com as pessoas que necessitam de cuidados, sabe? Tanto dessas pessoas, não tem noção. Tinham. Até o passado tinham. Esse excesso de consumismo, de grandeza e tal,
está distorcendo a cabeça, a mentalidade das pessoas. Não só dos influencers, mas como de várias pessoas que nem são influencers, mas é como se fossem influencers. Se aproximam dos influencers, né? Egocêntricos, que significa egoístas, ignorando a falta ou ausência de noção de realidade do mundo, falta de noção de si próprio, ausência ou falta de noção do ridículo, de futilidade. É a autoexposição disso tudo, incluindo a depravação. Alguém sabe da definição, significado ou origem da palavra? Né? Etimologia. Etimologia é a origem da palavra. Para quem não sabe, porque eu sei que tem uma caralhada sabe, uma outra caralhada nem faz ideia. Etimologia, o que é etimologia? Etimologia é a origem da palavra, o significado ou definição da palavra. Influencers, influenciadores digitais, infantis, tolos, fúteis, imaturos, ausência de noção de ridículo, ostentação e luxúria, estou descrevendo. Além de prepotência e arrogância, depravação, depravados, vinculados aos criminosos, jogos de azares, lavagem de dinheiro, associação ao tráfico de drogas, ao tráfico de influências de pessoas, ao tráfico de pessoas, ostentadoras, ostentação, snobs, vaidade, narcisista, que confundem felicidade e alegria com ostentação, prepotência, arrogância, falta de noção, de sensibilidade, de empatia, de compaixão, ausência do amor ao próximo, ausência de noção ou negligência de si próprio, a imaturidade e infantilização nostálgica, fútil, ausência de própria respeitabilidade, coerência, sensatez, respeito próprio e o conceito de reservabilidade. Se expõe para geral, para todos os estranhos ou estranhas, sem ao mínimo refletir ao cuidado com si próprio, falta de ser reservado ou reservada, com a própria dignidade e integridade. Né? Se expõe, ao invés de compartilhar com a família, parentes, amigos, com certo grau ou nível de intimidade, colegas e as amizades geradas em escolas, colégios, universidades ou cursos, amizades geradas aos colegas de trabalho, tudo isso envolve um certo grau ou nível de intimidade peculiar e natural em cada uma destas. Isso é ser consciente, reservada a preservar a si próprio, a própria dignidade e integridade, assim ganha-se respeito. Sem respeitar a si próprio, a própria dignidade, né, não são reservadas. Uma pessoa reservada, uma pessoa dona de si mesma, não vai se expor como se expõe, conforme eu falei aqui. Né? Isso, tirando, eu não comentei, aí tem as piriguetes também, né, influências piriguetes, e as influências patricinhas. Né? Aí já dá para ter noção do que significa. As piriguetes, a putaria, a sacanagem, e as patricinhas, que é a futilidade. Emplastam a cara de cosméticos, é consumo. É aquele consumo que todos deveriam tomar cuidado. Deveria ter um senso e cuidado com si próprio, de não encher a cara. Depois fica com a cara caindo e tal, mas usam igual a febre, igual comida. A pessoa fica, eu quero comer. A pessoa se entope de maquiagem, se entope de beleza. Chega a ser excessivo, gente. Aí, e prevalece o senso do ridículo. A pessoa não respeita a si própria. Né? Vamos continuar aqui. Agora as pessoas se expõem. Além disso, se tornam alvo de todos os tipos de comentários e opiniões desagradáveis. Né? Eu estava falando, reservadas, preservar a si próprio, a própria dignidade e integridade, e assim ganha-se respeito próprio. Agora as pessoas se expõem, além disso, se tornam alvo de todos os tipos de comentários e opiniões desagradáveis. E se não são negligentes, sem noção de si próprios ou de si próprias, de que põem em si alvos nas próprias costas ou desenham alvos em si próprios,
alvos de todas as coisas desagradáveis, em grande maioria, e as agradáveis da minoria de seu círculo de convivência. Depois não vem reclamar dos haters, de justificativa de pessoas negativas ou positivas e vir com o conceito de ética e moral, inclusive de moral própria. Porque você mesmo ou você mesma que se expôs a si próprio e se colocou como alvo de todos os tipos de declarações e comentários. Você negligenciou a própria dignidade e integridade, violou a própria intimidade, a sua própria privacidade. Bom, eu fico por aqui e encerro aqui eu, Marcos Pazini, eu não me apresentei no início. Marcos Pazini, na luz da consciência e da reflexão. É isso aí. Bom, estão aí as observações reflexivas, foram reflexivos, e leva dias, a gente fica pensando, meditando e fica vendo que mundo é esse. Né? Tem uma musiquinha que diz, que país é esse? É mais ou menos isso. O pessoal perdeu total noção. Perdeu total noção disso. Não é nem que país é esse, é que mundo é esse. É que mundo é esse. E que mundo é esse? E como ele está sendo levado. Mas é isso aí. Eu vou encerrar. Paz profunda. Conscientização. Iluminação. Conscientização. Namastê. Amém. Tchau, tchau.